Se buscares conhecê-lo, conosco tu o amarás. Feliz manete sobreviver, se buscares a Jesus. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, logo vou vomitá-los. Estas palavras do Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, nos têm influenciado enormemente. Ninguém entre nós quer ficar no meio, está certo? Ninguém quer ficar morno. Como está escrito neste texto, não é para ser morno mesmo. Somos absolutos em nossa dedicação a Jesus Cristo. Não é mais ou menos, não é 50%, não é nada disto, mas é 100% em nossa dedicação a Cristo. Mas infelizmente, na vida cotidiana, na vida real, nós temos que viver mais com as coisas relativas, as coisas de 50% ou 60%. E na história da humanidade, nós temos que lutar mais com aquilo que é variável, não aquilo que é absoluto. Todo cristão concordaria que o amor de Deus é um absoluto. O julgamento de Deus é um absoluto. Julgamento existe, claro. E julgamento é uma palavra que vem de Deus, mas não é a palavra final, não é a última palavra. Karl Barth, um dos gigantes entre a teologia da igreja protestante durante o século XX, nos diz enfaticamente que apesar do fato que nós temos que pregar sobre a ira de Deus, que é um absoluto, e temos que pregar também sobre o amor de Deus, nunca devemos pregar que eles são no mesmo nível, não. Mas devemos sempre pregar mostrando o triunfo de seu amor sobre sua ira. A graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. O amor de Deus é o absoluto da vida. Mas o problema é como age neste amor nesta vida. Como é que o Congresso Nacional pode praticar este absoluto de amor? Como pode o presidente da República, o governador do Distrito Federal podem praticar este amor? Quando nós passamos além do relacionamento pessoal de uma pessoa para com outra, nós achamos que o amor cristão, este amor que nós temos que praticar com os outros, tem que se mostrar como justiça. O outro grande teólogo deste século, Emil Brunner, falou o seguinte: num mundo de sistemas como o nosso, o discípulo verdadeiro pode repartir seu amor com os outros somente sendo justo com eles. É claro, ele continua sendo amado, mas enquanto ele é ativo no mundo, como todos nós somos, seu amor o compele ser justo. No mundo de sistemas, ele tem que trocar seu amor pela moeda de justiça,
desde que esta é a única moeda corrente neste mundo. A maioria das pessoas nunca encontra um absoluto desde que sai de casa pela manhã até que volte à noite. Então deixe-me perguntar a você, o que seria um absoluto na vida? O que seria um absoluto na sua vida cotidiana? Por exemplo, que absoluto você usaria para determinar o preço da passagem de ônibus aqui em Brasília? Você teria um absoluto de amor ou justiça para determinar o preço de ônibus? Um preço alto favoreceria os donos do ônibus e o lucro seria demais. Um preço baixo, por outro lado, favoreceria os passageiros e a companhia não podia continuar funcionando. Por isso, qualquer resposta seria relativamente certa. Mas mesmo assim, uma resposta é indispensável. Temos que cobrar alguma coisa para o ônibus. A política tem sido descrita como a arte do possível. Dr. Aldo deve estar aqui falando sobre isso, porque ele deve ser o mestre nisto. Porque a política vive com o compromisso, com o ajuste. O crédito de um grupo é o débito de um outro grupo. Então, o alvo da justiça é balancear os livros. E a política realmente boia nas correntes enganadoras que giram, que espumam, que enrolam entre os mares do certo e do errado. Por isso, como cristãos, eu acho que nós temos evitado a atividade política. Nós cremos que este campo não nos pertence. Nós estamos nos campos dos absolutos, então nós não sentimos bem quando temos que fazer algum compromisso para chegar a uma coisa relativa. Nós somos amarrados com nossos absolutos. Nós cremos que o amor é a resposta certa e imediata para todo o problema, em toda a situação. E como membro do corpo de Cristo, a maioria tem fugido de toda atividade política. Temos grandes exceções, como nosso irmão Dr. Aldo e os outros que são ativos nisto. De fato, nós achamos até, o senhor me perdoa nisso, mas normalmente nós achamos que a política é uma coisa desagradável, até lamentável. E de fato nós alegramos-nos em criticar e atacar os oficiais públicos que erram e fazem decisões imperfeitas. E é tão fácil censurar, e todo mundo faz isso, especialmente hoje em dia, e é tão difícil oferecer conselhos construtivos. Mas, irmãos, como cristãos, nós temos que mudar isto, temos que ter uma outra mentalidade. Eu preciso muito disto. Temos que aprender como agir num mundo que é menos do que perfeito. E se nós somos bons demais para isto, então nós simplesmente somos bons demais. Só isso. E aqui é o nosso problema, não é? Nós achamos que a nossa vocação cristã está em cima das coisas comuns, como impostos, o desemprego, ou como moradias, o aluguel, guerras, os juros, os salários, ou justiça social. Nós pensamos que uma vez que a pessoa experimente a graça de Deus, uma vez que a pessoa experimenta a salvação em Cristo Jesus, ela não tem mais responsabilidade com o mundo. Mas que pensamento trágico. Nós lemos em Gênesis que Deus colocou o homem, o ser humano, no jardim e o mandou cultivar e guardar. Gênesis 9:9.
Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, induzindo a fé e produzindo em nós a santidade, exatamente o mesmo Espírito Santo que na manhã da criação trouxe o mundo ao nascimento. E um conhecimento deste Deus, um conhecimento deste Espírito Santo, um conhecimento da graça de Deus, nunca nos guia a uma depreciação do mundo, pelo contrário. E de todos os seres humanos que existem, ninguém, absolutamente ninguém, deve ter mais interesse neste mundo do que o cristão. Como cristãos, nós temos o mandato de, sem par, de declarar por meio de palavras e por meio de ações e de vida a boa nova que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e o Salvador de todos. E esta missão não é uma desculpa para fugir da história do mundo, como nós temos, especialmente nós na igreja evangélica, temos a tendência de fazer. Mas melhor é uma chamada para entrar totalmente no meio desta história. Isto deveríamos fazer sem desprezar outro, como Jesus falou em Mateus 23. Ele falou: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, vocês dão a Deus a 10ª até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas deixam de obedecer os ensinos mais importantes da lei, como a justiça, a bondade e a obediência a Deus. Vocês devem fazer estas coisas sem desprezar aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem com camelo. O cristão vê a justiça neste mundo, sendo justo uns com os outros, não como um fim em si. Isso não é o fim em si, mas melhor, irmãos, é um meio indispensável ao único fim válido, que é nada menos do que a reconciliação de todos os seres humanos, uns com os outros e com Deus. Este é o fim, e o meio deste fim é a justiça. Uma outra tendência que nos imobiliza como cristãos para enfrentar as injustiças que existem, obviamente, neste mundo nosso, é o nosso desejo de evitar conflito. Qualquer conflito é feio, não é? Especialmente o conflito que temos na igreja. Nós fomos ensinados que tal conduta não é própria, não é boa. Por isso ninguém quer a discordância, muito menos nós os cristãos. O problema é que nós esquecemos que a submissão perante a injustiça, qualquer injustiça, por exemplo, outro dia me perturba muito o que aconteceu em Salvador contra o pessoal da seita Mundo. E se nós, os bons metodistas, ficamos de braços cruzados quando uma seita religiosa que nós não apreciamos é atacado e perseguida e queimado o prédio deles, e nós ficamos dizendo que é isso? Mesma coisa, nosso irmão Dr. Aldo foi semana passada para uma reunião da religião Bahá'í. Isso, estou certo? Um grupo que veio da Irã. E
está sendo terrivelmente perseguido em Irã. E ele foi lá para protestar contra a injustiça, contra este grupo que não tem nada a fazer conosco na igreja. Mas ele tem toda a razão. Se nós calamos perante a injustiça, qualquer injustiça, contra qualquer pessoa, se nós calamos a boca e ficamos em submissão perante a justiça, custa muito mais no fim, irmãos, do que a oposição contra esta injustiça. Vocês lembram as palavras do pastor Martin Niemöller, que era preso durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração de Alemanha. E o pastor Niemöller falou o seguinte: na Alemanha, isso era antes e durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram para os comunistas. Mas eu não falei nada porque eu não era comunista e não era de meu interesse. Mais tarde eles vieram para os judeus. Mas eu não falei nada porque eu não era judeu. Depois eles vieram para os do sindicato. Mas eu era pastor, eu não era do sindicato, então por isso eu não falei nada. Depois eles vieram para os católicos, mas eu não falei nada porque eu era protestante. Depois disso, eles vieram para mim. E não sobrava ninguém para protestar contra ninguém. Irmãos, se nós na igreja simplesmente não temos a liberdade de ficar calado, de ficar somente falando dos assuntos que são seguros, dos assuntos que são manejáveis. Nossa união em Jesus Cristo, a quem nos respondemos, não depende de nossa concordância ou de nossa conformidade. Pelo contrário, exatamente pelo contrário. E finalmente, sentimos que nossas mãos são amarradas. O que eu posso fazer? Eu sou só uma pessoa que não tem voz nenhuma. Não sabemos como agir. O que nós podemos fazer em nome da justiça num mundo tão injusto como o nosso? O que adianta a minha voz tão pequenina? Bem, o que podemos fazer e começar agora mesmo é mudar nossa mentalidade. Realmente mudar e ver que eu posso amar os outros somente sendo justos com eles. Isto foi o profeta Isaías, disse, capítulo 1, versículo 17: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Aprendei a fazer o bem. Vamos começar na igreja local. Tradicionalmente, o nosso hábito na igreja evangélica nós temos esperado que o pastor seja um homem público. Quer dizer, nós temos esperado que ele seja a pessoa na frente da congregação. Em vez do pastor ser a pessoa que trabalha com a congregação, no meio da congregação. Nós temos pensado que a missão seja dele. Ele é o ministro. É ele quem ou ela quem representa a igreja. Ele ou ela é a figura pública para todo mundo possa ver. Mas irmãos, a missão pertence melhor à igreja e não ao pastor. O ministério do pastor, ele tem seu ministério, mas o ministério é a congregação.
O ministério de vocês, como a congregação, é o mundo. Eu tenho meu papel é como professor, ou como pregador, ou como administrador, exatamente para equipar vocês para fazerem seu ministério no mundo. É o povo da igreja que tem que penetrar a comunidade, falando do evangelho, fazendo o bem. É a missão de todos, é a missão da igreja. O valor deste culto hoje, irmãos, é que nós ficamos equipados, inspirados para você fazer seu ministério em todo lugar onde você anda. Cada cristão é um ministro. E não é o papel do pastor, a vocação dele, é a vocação de todos nós. Aprender a fazer o bem. A agitação, a ação sozinho de um pastor é um substituto muito pobre de um ministério profundo de uma congregação toda. Moisés foi o líder singular, livrando o seu povo da escravidão do Egito. Mas isso aconteceu, vocês sabem por quê? Moisés tinha a humildade suficiente para ouvir e aceitar os conselhos de seu sogro. Esta é coisa que ninguém quase faz, hein? Muito menos a sogra, hein? Mas nem o sogro. Mas Moisés fez. Seu sogro lhe repreendeu. E fez bem, fez isso porque ele tentou fazer tudo sozinho. Nós lemos em Êxodo capítulo 18, versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que isto que fazes ao povo, Moisés? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Então imagina a coragem daquele sogro, não é? Para chamar a atenção de Moisés. Mas a graça de Moisés que ele aceitou a crítica ou repressão do sogro. E nós lemos deste capítulo 18 agora, versículo 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Jesus escolheu os 12, depois ele escolheu os 70 e os mandou fora 2 a 2. É a congregação, é vocês, é a igreja toda, irmãos, que tem que ministrar ao mundo. O que vai mudar Brasília amanhã é vocês, lá no seu serviço, lá no seu lugar. Você é para ministrar neste mundo de Brasília. O apóstolo Tiago fez isso bem claro, e uma vez para sempre nas palavras. Ele falava que as palavras sozinhas não servem. Tiago capítulo 2, versículo 15. Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário, e lhe disserem bem a Deus, que Deus o abençoe, esqueça-se, coma bem. Depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé, mas também precisa que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras não é fé coisa nenhuma, é morta, inútil. Jesus, por exemplo e ensino, trouxe o necessitado,
trouxe o pobre do perímetro para o centro de importância. É coisa que nós somos incapazes a fazer. Nós nem temos lugar para os pobres ou os necessitados. A parábola do julgamento final, no fim de Mateus capítulo 25, nos dá uma ilustração terrificante de como é grande com Deus o povo pequeno que nós não conseguimos dar nenhum valor. O povo que sofre, o povo que tem raiva. Estava falando agora com Shirley lá em Guará, como ela luta lá com a vizinhança dela e como a vizinhança luta contra ela. E eu tentei ajudar a Shirley a ver que aquela briga danada é o grito desesperador do vizinho, um em particular, que grita contra ela, xinga e faz tudo demais. O homem está com tanta raiva, ele não sabe o significado da vida, ele está buscando algo e do jeito dele de apanhar tanto, eu não sei que ele quer apanhar mais, e ele grita e faz a maior escândalo. É tão necessitado, tão pobre de espírito, e como nós podemos ajudá-lo? Com certeza nenhuma de nós negaria que a afirmação de nossa fé em Jesus Cristo e a nossa preocupação pelos outros vão de mãos dadas, claro que vão. Então a única dúvida seria como devemos expressar este interesse, este amor pelos outros. Então a luta por justiça e o bem-estar humano tem que ser batalhado por muitas frentes. Irmãos, sabem que nosso irmão João Miller, o reverendo Miller, faz lá em Ceilândia Norte um trabalho tão lindo nesta luta para dar dignidade humana no centro comunitário para a gente. Temos Fábio e Priscila que faz a mesma coisa na Asa Sul, lutando por justiça num mundo tão injusto, para dar dignidade humana para os outros. Há um só conflito, irmãos, mas muitas estações de batalha. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, venham e recebam o reino que foi preparado por meu Pai desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em suas casas, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e vocês foram me visitar. Como é grande mesmo o povo pequeno no reino de Deus. Oremos. Ó Pai, ajuda-nos de ver com olhos diferentes este mundo tão perturbado. Dá-nos, ó Pai, uma mentalidade diferente, que nós podemos fugir das coisas velhas que nos têm amarrados e pular as barreiras para ficar envolvidos com os outros e com a justiça neste mundo.
Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós temos fugido tanto para os teus braços para simplesmente não nos envolver com nada que é não de nosso agrado. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos uma visão nova, diferente, uma visão que inclui os pequeninos deste mundo, os que estão sofrendo, os que estão, ó Pai, perdidos no seu pecado, gritando com raiva contra tudo que existe, exatamente porque são perdidos. Ajuda-nos, ó Pai, de ajudar este povo, o povo que nós não achamos lugar para eles, o povo pobre, o povo sofredor, o povo doendo. Possamos realmente ser usados por Ti para fazer o bem. Pedimos em nome de Jesus.